Oi pessoal, hoje nós vamos estudar as tipologias textuais, que não é necessariamente um conteúdo novo, já que vocês conhecem a maioria desses tipos de texto, mas talvez eles não tenham sido apresentados dessa maneira para vocês. Se for novo, prestem atenção, se não, prestem atenção também, que é uma boa revisão. Vocês sabem que na nossa matéria tem muitos textos diferentes, mas que eles guardam entre si características comuns. E de acordo com essas características comuns, nós agrupamos eles em tipos. Eles podem ter o mesmo tema, uma estrutura muito parecida, e o que mais define isso é o seu objetivo, ou seja, como nós os utilizamos e em que situações nós os utilizamos. Para definir em que grupo um tipo de texto se colocaria, nós temos que compará-lo, ou seja, nós classificamos os tipos de acordo com as suas similaridades com alguns textos e as suas distinções com outros tipos de texto. Então, vamos começar com os tipos? O primeiro tipo que nós vamos estudar é o tipo descritivo. Nós temos como objetivo criar um retrato falado, apontar os detalhes ou as características de algo, de uma coisa, de uma pessoa, de um lugar. E ao contrário da narração, que vai ser o nosso próximo tipo, ele não precisa que exista uma ação, nem uma sequência delas para acontecer. Na descrição, nós de fato criamos um retrato escrito ou falado. Como exemplo, nós temos algumas notícias, reportagens, parcialmente as biografias são descrições, ou uns guias de viagens, ou guias no gerais que mostram pra gente algumas características de alguns lugares. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. O texto narrativo é o próximo. Bem, ele tem por objetivo contar uma história, ou melhor dizendo, uma sequência de acontecimentos ou ações. Isso é narrar. E ele tem uns elementos muito característicos. Ele possui um narrador, tem alguns personagens, ocorre em determinado espaço, em determinado tempo, e predomina-se o uso do tempo no passado. Por quê? É mais fácil contar histórias que já aconteceram, não é? Para exemplificar, nós temos as fábulas, os contos, os romances, as novelas, aquela fofoquinha que você faz com a sua vizinha, às vezes é uma narração. O gato persa, rechonchudo e peludo, vive reclamando que o seu prato está sempre vazio, que nunca é suficiente para encher o seu estômago. Reclama também quando algum ratinho vai lá e come uma casquinha do seu pão. Os ratos, subjugados, mas solidários, eles levam tudo o que tem para o gato, dão-lhe tudo. Inclusive, às vezes, chegam a ficar sem comer. O gato está cada dia maior. E os ratos, cada dia mais fracos.
Mas o gato consegue convencê-los de que assim é bom porque assim estão todos felizes. O texto injuntivo ou instrucional. Como o nome dele já está dizendo ali em cima, ele quer dar instruções. Tem como objetivo orientar, mandar, aconselhar a como realizar uma ação de maneira adequada. Por isso, ele precisa ser claro e objetivo, para que não haja dúvidas sobre o que orienta e ninguém tome atitude errada. Como exemplo, nós temos as receitas, os manuais de montagem de móveis, eletrodomésticos, funcionamento no geral, muitos manuais de comportamento, de como agir corretamente em algumas situações. Para começar a receita, eu vou pegar o amido e vou colocar num processador ou liquidificador. Aí a gente vai bater até virar uma farofinha com alguns pedacinhos. Aí a gente vai colocar numa tigela e vai adicionar um pouco de queijo parmesão e dar uma boa misturada. Aí em outra tigela a gente vai colocar os ovos, um pouco de sal, a pimenta caiena e dar uma boa misturada. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o nosso peito de frango, então vou passar ele no ovo batido e depois vou passar também nessa farinha que a gente fez com amendoins, apertando muito bem. Aí é só a gente fritar em óleo bem quente até ficar tudo bem douradinho e aí ele já tá pronto. Agora o texto expositivo. Nesse tipo, tem-se como objetivo apresentar ideias, situações e conceitos de algum novo para o leitor. Por exemplo, como os livros didáticos que vocês recebem quase todo ano na escola. Eles possuem muitos textos expositivos. Ou as revistas de divulgação científica que apresentam informações quase sempre novas. Também as nossas aulas, não é? Já que eu tento expor algumas novidades, algumas ideias para vocês. Se fala dos efeitos do coronavírus para idosos, mas o que acontece com as crianças? Veja quais são os estudos mais recentes sobre o assunto no Super Responde de hoje. As crianças e adolescentes não são os mais afetados pela Covid-19. Eles podem contrair o vírus como qualquer outra pessoa, mas a taxa de hospitalização é mais baixa comparado a outras faixas etárias. Existem sim mortes já registradas de crianças pela Covid-19, mas elas não são a maioria. Mas alguns estudos recentes apontam outro problema que pode estar acontecendo com as crianças. Como o coronavírus ainda é muito novo, os pesquisadores e médicos também vão descobrindo coisas novas a cada dia. Esse novo efeito nas crianças está sendo chamado de síndrome inflamatória multissistêmica infantil. Ela é uma inflamação anormal nos principais órgãos do corpo que acontece semanas depois da infecção pelo coronavírus. Um estudo da Inglaterra foi o primeiro a sugerir que as crianças podem não estar tão seguras quanto se imaginava antes. Algumas delas começaram a aparecer nos hospitais com uma inflamação estranha, com febre, sintomas dermatológicos, neurológicos, renais e cardíacos. Primeiro, os médicos acharam que fosse a doença de Kawasaki, que é uma condição imunológica que afeta crianças de até 5 anos. Um outro estudo na província de Bérgamo, na Itália, relatou um aumento de 30 vezes de uma doença que era parecida com a de Kawasaki, e isso chamou ainda mais a atenção dos pesquisadores. Foi aí que os médicos começaram a perceber algumas diferenças entre a doença de Kawasaki e o que estava acontecendo dentro dos hospitais. A principal delas é que a nova síndrome também estava afetando adolescentes de até 19 anos, e não só as crianças pequenas. Último texto dissertativo. Seu objetivo é expor, só que dessa vez, opiniões e também defender essas tais opiniões, com exemplos, argumentos, citações. Um exemplo desse tipo é o editorial de revista ou jornal, também alguns debates de TV ou
o texto que vocês vão produzir quando fizerem o Enem daqui a alguns anos, que é uma dissertação argumentativa. Eu preciso esclarecer com vocês que existem textos híbridos, ou seja, esses tipos não são tão claramente definidos na prática. Podem existir interferências de um texto em outro. Por exemplo, lá na sua novela, no seu romance, você vai ter cenas longas de descrição. Ou na biografia, que eu defini como descritiva, você vai ter longas passagens de ações dos personagens. Bem, numa dissertação, às vezes você tem que pôr longas sequências expositivas para deixar claro sobre o que você vai falar ou defender.